quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Crônicas. Nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo 4, do livro de 1 Crônicas. Nós vamos apenas ler o verso 9 e o verso 10, amém? Abra sua Bíblia comigo aí, no capítulo 4, do primeiro livro das Crônicas, e nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10, né? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Jabes, ou Jabes, foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes então orou a Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. E Deus atendeu o seu pedido. Coloque a mão no seu coração e nós vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, Tu és o Deus, Senhor, de Judá, o Deus de Israel, o Deus, Senhor, da tribo, Senhor, de Judá. Tu és o Deus da família e da descendência de Jabes. Tu és o Deus, Senhor, que nos abençoa. Tu és o Deus que ouve como ouviu a oração de Jabes. O Senhor ouve a oração nossa oração nesse tempo. E que a sua resposta também, Senhor, seja como a resposta que Jabes recebeu de Ti. Nós entregamos essa noite nas Tuas mãos a nossa vida, confiando no Senhor. Amém e amém. Irmãos, eu gostaria que você pensasse comigo nessa noite, que você fosse abençoado nessa noite, através dessa palavra. Há circunstâncias de nascimento, de início de coisas, que podem dar errado, que tem tudo para dar errado, mas a nossa postura diante das circunstâncias é que vão fazer isso permanecer ruim ou vão transformar aquelas circunstâncias que a princípio parecia ruim. Sabe, há 282 anos atrás, hoje nessa data, 282 anos atrás, nascia numa cidade do interior da Inglaterra um homem chamado John Wesley. John Wesley, ele nasceu em 1703, no dia 17 de junho. E John Wesley, ele nasce numa família de homens e mulheres de Deus. O seu pai, Samuel, um pastor também, já era pastor, era um grande homem de Deus. E John Wesley, ele era o 15º filho da família. E John Wesley, ele já com 5 anos de idade, preste atenção, com 5 anos de idade, ainda um bebê, uma criança, né? O seu pai estava adorando, celebrando um culto na sua paróquia, e de repente chegou a notícia lá na paróquia, na igreja, que a casa de Wesley estava pegando fogo. E Samuel então corre para casa à noite, chega lá, a casa está toda em chamas, e como era 15 filhos, ele começa a contar à noite, escuro, né? A gente está falando de 1700, não está falando de luz, a gente está falando que é uma escuridão, e começa a contar, no final ele sente falta, Susana Wesley e Samuel sente falta de um filho, e quem era esse filho? Era John Wesley, 5 anos, e eles começam ao invés de se desesperar, eles se ajoelham ali, diante daquela casa pegando fogo, não havia mais condições de entrar na casa, e eles se ajoelham, aquilo que era para dar errado, aquilo que já era para Wesley estar morto, já está engolido pelas chamas, a casa já estava engolida pelas chamas, a história de Wesley era para ter acabado ali, mas o Deus de Israel ouviu o clamor de Samuel, que veio da casa dele, estava adorando, e Susana, uma mulher de Deus, segurou um na mão do outro e começou a clamar: Deus,
salva o meu filho. E de repente, eles olham, a casa era alta, de vários andares, e eles veem uma criança na janela, a casa toda pegando fogo, e o Wesley chega na janela e começa a gritar, eles falam assim, pula, 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 porque eles confiavam em Deus. E o sopro do Espírito Santo, eu acredito, porque uma criança de 5 anos, de vários metros de altura, não pularia dali sozinho, né? Seria queimado, intoxicado, a fumaça já poderia ter matado. Eu vejo um milagre, Susana viu um milagre, a mãe de Wesley viu um milagre depois disso, e o Wesley pula. Eu creio que o sopro do Espírito Santo sopra, e o Wesley pula, cai de cima, e todas as pessoas embaixo conseguem segurar o Wesley, e a partir dali começa uma história a mudar. Aquele menino que era para ser morto, não era para vingar, aquele menino que não era para dar nada, aquele menino começa a se tornar o maior homem da sua época, e ele não se torna apenas um homem que muda a sua história, ele não é um homem traumatizado pelas chamas, ele não é um homem traumatizado pelo medo, ele não é um jovem traumatizado pelas suas dificuldades, ele não é um jovem traumatizado porque na família quase ele morreu, ele não fica traumatizado por aquilo que ia dar errado, não, ele começa a buscar o Senhor. Depois de muito tempo, Billy Graham, grande pregador do século 20, vai na casa de Wesley, que virou um espaço de peregrinação, as pessoas irem lá, virou um grande, os móveis, a casa virou um ambiente das pessoas irem conhecer. Billy Graham entra naquela casa, jovem ainda, coloca o joelho no chão, aonde Wesley estava, e fala, Deus, faz de novo. E surge então ali Billy Graham, o maior, depois do século 20, o maior de todos os homens de Deus, que pregou inúmeros, e converteu inúmeras vidas. Mas essa experiência de Wesley, meu irmão, hoje, 24 de maio, no dia 24 de maio, de Wesley, então, ele cresce, Wesley se torna um evangelista, se torna um pastor, e o Wesley, no dia 24 de maio de 1738, o Wesley tem uma experiência com o Espírito Santo. Ele tem uma experiência muito profunda, grande, é uma resposta, sabe, daquele 1703, eu acredito que depois de 35 ou 34 anos, Deus, ele confirma aquele livramento que tinha dado quando ele tinha 5 anos, e Deus batiza Wesley com fogo. E o relato diz que Wesley pegou fogo, seu coração pegou fogo. Havia numa reunião onde ele estava, em Altergeist, ele tinha uma reunião com alguns homens orando, e uns 15 pessoas, e ali houve, segundo alguns historiadores, um segundo Pentecostes, algo tão potente, que transformou a vida de Wesley. E Wesley, então agora, através da vida dele, aquele homem começa a mudar a nação. As igrejas na Inglaterra, você sabe que nessa época, em 1700, havia o auge da Revolução Industrial, vidas sendo ceifadas, bebidas, drogas, pandemias, epidemias, um tempo como o nosso que nós estamos vivendo. E Deus levanta aquele jovem cheio do Espírito Santo, e agora aquele jovem começa a pregar de Deus, começa a falar de Deus, falando, se arrependei-vos, porque este é o tempo que Deus está dando, possibilidade de vocês buscarem ao Senhor. E diz a palavra de Deus que aquele homem se transforma no maior de todos os pregadores, um grande para a sua época, um grande homem de Deus, transforma a história da Inglaterra. A Inglaterra já não havia mais homens de Deus, a Inglaterra, as igrejas já estavam fechadas, não tinha nada. O avivamento que Deus faz através da vida de Wesley, o arranca ali da igreja anglicana, e o avivamento que Deus faz na vida de Wesley, através da vida de Wesley, começa a levantar de novas igrejas. Se não fosse por Wesley, os historiadores dizem, se não fosse através de Wesley,
a igreja, a religião tinha acabado na Inglaterra, já estava acabada, mas houve um reavivamento. Deus usou aquele homem para reavivar, para dizer: eu sou um Deus que cuido de tudo, eu sou um Deus que intervenho na história e mudo a história. Sabe, irmãos, passaram-se ali, quando Wesley, com 50 anos depois, o Wesley, ele já tinha viajado 400 mil quilômetros, para aquela época, 400 mil quilômetros de cavalo. Ele andava de cavalo, não havia internet, não havia carro, não havia nada, era cavalo. E ele pregou 40 mil sermões, 40 mil pregações durante esse período. Ele levantou como obreiro, ele levantou cerca de 1.300 pregadores, e ele também entendia que o Espírito Santo levantava pregadores leigos. Então ele levantou 1.000 pregadores de igrejas locais, pregadores que eram atuantes no local, e pelo menos 300 pregadores itinerantes, sabe? Então, através de Wesley, a Inglaterra mudou, através de Wesley, a Europa mudou. Sabe, meu irmão, esse é um tempo que Deus está querendo mudar algumas coisas através da tua vida, através de você que está se colocando hoje na presença de Deus. As histórias que muitas vezes são para dar erradas, são essas histórias que Deus muda através da tua possibilidade, daquilo que você quer colocar para Deus. E agora eu retorno ao texto. Jabes, esse jovem, como diz a palavra, ele foi marcado por um nascimento negativo também. No seu tempo, quando Jabes nasce e quase mata a mãe, porque Jabes não tinha posição de nascimento. Então, a mãe de Jabes, ele já é livrado da morte no nascimento, porque a lei judaica dizia que se o filho tivesse possibilidade de trazer para a mãe, risco de morte, aquele filho poderia ser morto, poderia ser retirado como morto, para não trazer perigo de morte, de vida para a mãe. Então Jabes, ele não estava na posição, ele foi arrancado dali do ventre da mãe com muita dor. A mãe sofre, a mãe não queria mais. Se fosse hoje, talvez nós diríamos que aquela mulher teve até possivelmente depressão pós-parto, porque a dor que ela sentiu para ter Jabes não foi pouco, meu irmão. Tanto que esse nome Jabes significa aquele que me trouxe dor, aquele que me causou dor, aquele que eu tive debaixo de dores. Isso significa Jabes. Antigamente, os nomes, ou a mulher, quando nascia um filho que era um homem, um varão, ou ela adorava e cantava louvor, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu uma descendência, trazia louvores. Mas no caso dessa mulher, ela traz uma lembrança de dor. Ela não adora ao Senhor, ela diz: Senhor, foi debaixo de dores que eu tive. Sabe, irmãos, um momento tão difícil para aquela mãe de Jabes, um momento de dor, um momento que era para dar tudo errado. Jabes provavelmente teve muitos problemas também, porque provavelmente teve algumas sequelas no seu nascimento. A Bíblia não relata, mas a Bíblia relata alguma coisa, algo que eu queria que você entendesse nessa noite. Às vezes você fica traumatizado, às vezes você fala que Deus esqueceu de mim, o meu pastor esqueceu de mim, a minha igreja esqueceu de mim, o meu irmão esqueceu de mim. Sabe, meu irmão, esse não é tempo mais para essa infantilidade, não é tempo mais para essa criancice. É tempo sim de você mudar a tua história. O tempo é sim de você mudar, sabe, aquilo que estava até determinado como fracasso. Na vida de Jabes estava determinado como fracasso. A vida de Jabes já era uma vida que já estava determinada que seria tudo errado. Ele já nasce, e ele nasce, sabe, debaixo de uma situação que poderia
ele viver de traumas, ele podia ser traumatizado, ele podia dizer assim, puxa vida, né, deu tudo errado comigo, quase que eu matei a minha mãe, eu tive problema para nascer, Deus, ele não gosta de mim, Deus me abandonou, Deus permitiu que desse tudo errado. Jabes podia ter se comiserado, dizendo, deu tudo errado. Não. E essa tem que ser a sua postura e a minha postura, meu irmão. Assim como o Wesley, que sai do meio do fogo, assim como Jabes, que sai do ventre da mãe, rejeitado, porque aquela mulher, ela já não queria ter o filho mais. Eu acredito e sei que as mulheres são assim, ela no final das contas, que ela já não queria mais o amor, o prazer de trazer aquele filho ao mundo, ela queria, era acabar com aquela dor. O que ela queria era que aquela dor acabasse, ela já não estava aguentando a dor do parto. Meu irmão, muitas vezes, sabe, tem coisas geradas na sua vida que são com dores, mas não significa que essa dor vai ficar para sempre, não significa que o tempo que você está vivendo hoje vai permanecer para sempre, não significa que esse tempo de angústia vai permanecer para sempre, depende da sua postura diante de Deus. E qual foi a postura diante de Deus? De John Wesley? Qual foi a postura diante de Deus, de Jabes? Olha o que a palavra de Deus diz, o que Jabes, que poderia ter lá ficado falando com Deus, buscado Deus e reclamando de Deus, reclamando da mãe, reclamando de todo mundo. Olha o que Jabes fala com Deus. Verso 10, Jabes orou a Deus de Israel. Senhor Deus, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. E Deus atendeu o seu pedido. Essa é uma oração muito pequena, uma oração simples de um jovem que com certeza ele era marcado, porque quando as pessoas te chamam pelo nome, elas hoje é comum as pessoas não se conhecer pelo nome, mas esses nomes não têm tanto significado, mas naquela época tinha significado. Então quando Jabes, esse homem, e a Bíblia diz que ele foi o mais respeitado. O livro das Crônicas é um livro que Deus quis deixar na história, né, marcar na história o nome de pessoas que fizeram diferença. Então quando você pega a tribo de Judá, que Jabes sai da tribo de Judá, você pega no primeiro verso até o finalzinho, né, depois do verso 10, você vai ver que ele vai falando das pessoas, os irmãos, os X da família, a família tal, mas quando chega em Jabes, aí ele faz esse adendo a Jabes, ele fala assim, Jabes, ele nasceu de dores, Jabes nasceu numa circunstâncias ruins, mas Jabes orou a Deus. Então significa dizer que Jabes, ele se consagra a Deus logo na sua dificuldade. Na sua dificuldade, Jabes busca o Senhor, e diz que Jabes, então, ele ora, aquele que era para reclamar, aquele que era para chorar, aquele que era até para amaldiçoar, não, Jabes busca o Senhor, e faz alguns pedidos a Deus, 3 pedidos, e eu quero finalizar, eu quero passar para esse momento dos pedidos de Jabes, para mim trazer o final dessa passagem, que eu tenho certeza que vai mudar a tua história também. Sabe, nós estamos dentro de um tempo, meu irmão, que você vai fazer a diferença. Você que está me ouvindo aí, você está fazendo a diferença hoje. Deus está procurando pessoas para fazer a diferença, hein? Ou você se acovarda, ou você retrocede, ou você se vitimiza, ou você chora, ou você começa a culpar Deus,
Ou você toma uma postura de homem e de mulher de Deus e vai buscar Deus, e vai clamar, e vai orar, e vai ter convicção de que hoje a tua dor, amanhã, vai se transformar em alegria e em vitória. Essa é a história de Jabes. Então Jabes ora a Deus, e Jabes pede, primeira coisa que Jabes pede, Jabes fala: Senhor, me abençoa, Senhor, me prospera a minha vida. Mas ele está falando com Deus, meu irmão. Então ele pede prosperidade. Senhor, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Então Jabes provavelmente devia ter até algumas limitações, irmãos. Talvez limitação até física. Porque para isso marcar que ele teve um nome chamado de o filho que veio ao mundo trazendo dores, provavelmente. Ele devia ter até alguma sequela. A Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que ele foi o mais respeitado da sua família, o mais respeitado da tua casa, e ele foi próspero, porque ele não dependeu do que o homem falava, ele não ficou ouvindo o que a oposição estava falando, ele não ficou ouvindo o que o irmão, o que a irmã, o que não sei quem estava falando, não, ele foi buscar de Deus. Então ele falou: Deus, eu preciso que o Senhor me prospere, porque talvez na minha limitação eu nunca vou conseguir ser um homem abençoado. Como ele pede isso a Deus? Meu irmão, o que você tem pedido nesse tempo? Você está chorando porque você está com medo? Ou você está falando: Deus, guarda a minha vida, guarda o meu emprego, guarda a minha economia? Ou você está esperando nesses governantes aí? Com quem você está esperando, meu irmão? Quem você está buscando? Então ele pede prosperidade ao Senhor. Depois ele pede que Deus o cuide, que Deus cuide dele. Sabe por quê? Porque provavelmente Jabes, ele também era uma pessoa perseguida, talvez um homem perseguido. Talvez as pessoas apontavam, falavam: olha lá aquele que quase matou a mãe, olha lá aquele que, sabe, veio ao mundo já rejeitado, renegado. Então ele fala assim: Deus, cuida de mim, que ele diz assim: seja comigo a sua mão, seja comigo a sua mão, me abençoa, segurando a minha mão. Se o Senhor não for comigo, tudo vai dar errado. Se eu não estiver com o Senhor, não vou conseguir nada. Então Jabes, ele entrega esse coração para Deus e pede cuidado de Deus. Irmãos, a quem você está pedindo cuidado hoje? A quem você está pedindo para te abençoar? A quem você está pedindo para segurar a sua mão? E terceiro e último, ele pede o quê? Proteção. Ele pede cuidado, mas ele pede proteção. No verso 10, na parte C do verso 10, no finalzinho, ele diz assim: me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha nenhuma aflição. Ele está pedindo o que a Deus? Ele está pedindo proteção. Sabe, meu irmão e minha irmã, você que está em casa nessa noite, a sua proteção, o seu cuidado vem de Deus. E olha que eu estou falando para pessoas que talvez a maioria nunca sofreu, não passou, não viveu, né, nenhum momento na vida de dor, não viveu nenhum trauma, não teve trauma familiar, não teve trauma na infância, não teve trauma, talvez, com certeza pessoas me ouvindo que foram traumatizadas sim na infância, talvez foram abusadas, foram moralmente, intelectualmente, até fisicamente. Nós vivemos, a nossa sociedade é uma sociedade pecaminosa. Talvez você tenha vivido momentos de traumas, mas provavelmente o seu trauma é menor do que o trauma de Jabes. E como você se identifica agora com Jabes, Deus o protegeu, meu irmão. Deus protegeu Jabes, e Deus o guardou, e Deus o colocou sobre o seu cuidado.
Deus colocou anjos guardando Jabes. Deus colocou a mão dele protegendo Jabes. Deus o guardou do mal. Da onde vem o seu cuidado? Da onde vem a sua proteção? Da onde vem a sua proteção? Em quem você está buscando proteção nesse tempo? De quem? Em quem? Em quem você tem colocado a tua esperança? Meu irmão, minha irmã, essa palavra hoje é uma palavra simples, breve e direta. Eu já vou finalizar. Em 1738, Wesley, que sai com 5 anos, ele sobrevive a uma grande aflição. O nosso John Wesley, esse homem tão amado, o mundo inteiro, mudou a história da Inglaterra. O homem que nós temos o prazer de dizer que nós somos wesleyanos. A igreja metodista é firmada no DNA de John Wesley. Hoje nós estamos celebrando 282 anos daquela experiência tão marcante na vida de Wesley. Mudou a vida de Wesley. Mas não somente mudou a vida de Wesley, a mão de Deus não estava só sobre Wesley, a mão de Deus não estava só sobre a vida de Jabes, mas a mão de Deus que estava sobre a vida de Wesley, da vida de Jabes, os abençoou, abençoar pessoas, abençoar cidades, abençoar suas famílias, abençoar, levar pessoas a conhecerem a Cristo, levarem pessoas a entenderem que Deus, que Deus pode mudar as circunstâncias. Foi essa mão de Deus que estava sobre Wesley, essa mão de Deus que estava sobre Jabes, é essa mesma mão que está sobre você nessa noite. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus aí? A mão de Deus, a mão que estava sobre Wesley, o que transformou aquilo que podia ser um grande trauma, um fracasso, aquele que fez o maior homem, o maior missionário da história, aquela mão que estava sobre Jabes, que fez da tribo de Judá ser um dos maiores homens, acima de Caleb, acima de Josué. A história desses homens foram fortes, mas a história de Jabes foi uma história poderosa. É essa mão que está sobre você, é essa mão que está sobre a sua vida, é essa mão que hoje quer mudar você, é essa mão que quer trazer para você também prosperidade, é essa mão que quer trazer cuidado, e é essa mão que quer trazer proteção. Amém?